Oi, gente. Faz tempo que eu não gravo vídeo e recentemente eu me peguei refletindo bastante sobre o conceito de Deus e sobre como esse nome, né, esse termo, esse conceito tem sido utilizado ao longo da história, especialmente por alguns grupos atualmente. E uma coisa que eu passei a minha vida toda estudando foi sobre esse conceito de Deus. Para quem não sabe, eu passei boa parte da minha adolescência, até hoje na verdade, estudando as diferentes religiões. Eu passei um tempo estudando com cada uma, como cada uma conseguia compreender Deus e como isso influenciava a realidade de cada membro, né? Então eu estudei muito com pentecostais, com reformados, com adventistas, com budistas, que não necessariamente são teístas, né? Mas enfim, espíritas, judeus, Hare Krishnas, passei por tudo um pouco. E vi como o conceito de Deus varia muito de cada grupo para cada grupo, né? Eu gosto de uma definição dada no Livro dos Espíritos, que coloca Deus, é a primeira pergunta do livro, que coloca assim, Deus como sendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No agnosticismo, por exemplo, o conceito de Deus já é algo mais incognoscível, é algo que não se consegue compreender totalmente. E até se torna difícil delimitar se ele existe ou não. Eu gosto também dos diversos atributos que são dados para Deus em cada religião. O que para mim é o mais preciso é o que eu conheci com o movimento Hare Krishna. Krishna significa o todo atrativo. E para mim, mesmo sem ser Hare Krishna, é um atributo que descreve muito bem como eu entendo Deus. Mas assim, eu acho que o que é mais predominante na cultura popular e na religiosidade popular é uma versão de Deus meio disforme ou informe. Em que sentido? No sentido em que é um Deus sem forma. Deus é simplesmente uma ideia, um conceito, que se utiliza para justificar quando coisas boas acontecem, sai de cena quando alguma coisa ruim acontece. Sem história, sem cara, sem qualquer atributo real. É muito mais algo que a gente manuseia e movimenta para atender nossas demandas ou atribuir nossa esperança, do que algo realmente concreto, que tem uma identificação. E é nesse contexto todo que eu fico refletindo bastante sobre como é fácil manipular essa ideia de Deus, uma vez que para a grande maioria da população, mesmo aqueles que têm alguma filiação religiosa, nem que seja nominal, enfim, como é fácil usar esse termo para defender qualquer coisa, ou para atribuir qualquer coisa, colocar ele como estando acima de todos, acima de tudo, e acima de tudo e de todos, às vezes atropelando algumas pessoas e atropelando o respeito e tudo mais. Para mim, depois de passear por tudo isso, eu escolhi o cristianismo, né? Mas porque o Deus cristão faz muito sentido para mim. Toda forma de pensamento e de religião é legítima. Inclusive, eu continuo bebendo muito de várias religiões, inclusive não cristãs. Mas para mim, o conceito de Deus do cristianismo é muito bom. Tanto que eu passei um tempo fora e retornei. E aí, uma coisa que eu gosto na ideia do Deus cristão é porque ele não é um Deus disforme, né? Ele tem forma, ele tem história, ele tem vários atributos. Isso é principalmente perceptível porque nós, do cristianismo, acreditamos que Deus não apenas existiu e existe em um campo abstrato. A gente acredita que Deus invade a história, se torna um menino, se torna um homem, que tem família, tem amigos, tem classe, tem diversas características humanas que tornam palpável o conceito de Deus para a gente. O Deus cristão não é um Deus abstrato que está distante. A gente acredita que ele invadiu a história, que ele se fez gente, que ele sofreu os nossos sofrimentos, que ele teve as mesmas experiências, que um dia ele riu com seus amigos enquanto faziam lanche, que ele um dia ficou muito apertado e teve que fazer xixi enquanto caminhava pelas estradas da Galileia. Então é um Deus extremamente humano, ainda que seja Deus, né? E esse Deus, ele chega e assume a humanidade com objetivos muito específicos. Eu trouxe alguns textos que para mim definem bem a ideia de Deus e qual é a real intenção do Deus cristão, que muitas vezes é deturpada pelo próprio cristianismo hegemônico. Em Lucas 1, 51 a 54, Maria, ao receber a notícia que seria mãe do próprio Deus, né, que ela geraria o Cristo, ela fala o seguinte: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome.
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos. Despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. E o Cristo, quando ele vai se assumir publicamente, no capítulo 4, ele usa um texto de Isaías que falava a respeito da função do Messias, que Jesus atribui a si esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então a gente vê que a ideia do Deus cristão não é manter essas estruturas de poder que a gente vê hoje em dia, essas hierarquias sociais. Muito pelo contrário, ele vem para fazer algo para quebrar essas estruturas. Ele vem para derrubar os poderosos e levantar os oprimidos. A tal ponto que ele chega em Mateus 25 a dizer que como é que nós podemos adorá-lo? Na medida em que nós servimos aos que sofrem. Ele se identifica com os presidiários, quando diz que quando ele esteve preso e nós não fomos os visitar, quando alguém está preso e nós não vamos visitar, nós não visitamos o próprio Cristo. Mas quando nós vamos visitar alguém que está preso, a gente está visitando o próprio Cristo. Então, assim, até aquelas pessoas que certos movimentos conservadores e até ditos cristãos dizem que só seriam bons se estivessem mortos, o próprio Cristo se reconhece neles. Reconhece nos doentes, nos pobres, nos marginalizados. Então, o Deus cristão, ele tem uma ideia bem diferente do cristianismo hegemônico, que vem com a postura moralista, soberba. Muito pelo contrário. Deus vem para destruir esse cristianismo hegemônico, destruir essas hierarquias de poder e colocar, dessa vez, os oprimidos em um local de iluminação, em um local onde essas pessoas vão realmente ser amadas. Então, o projeto de Deus, do Deus cristão, é justamente isso. Uma vez que ele entra na nossa história, ele sente o nosso cansaço, ele sofre as nossas dores, ele participa dessa experiência humana, Deus tange a nossa realidade. E Deus entra na nossa realidade e não apenas entra na nossa, como nos convida para participar da realidade dele. E assim ele inicia um movimento, ele começa uma missão de cativar pessoas para, junto a ele, iniciarmos esse processo ou continuarmos esse processo de redenção da humanidade, de restauração de todas as coisas, em que essas estruturas de poder que hoje colocam alguns e beneficiam outros em detrimento daqueles que são marginalizados, vão deixar de existir. O Deus cristão, ele faz o seguinte, ele promete, entra na história, convoca para uma missão, intervém na história, mudou o rumo dela e promete que a gente vai continuar sua missão aqui, mas que ele vem fazer uma segunda intervenção. Ele vem quebrar definitivamente as estruturas de poder. Ele vem alterar isso que tanto faz a gente sofrer. O sofrimento é algo que une muito a gente enquanto humanidade. É algo que está presente do rico ao pobre. Algumas pessoas sofrem mais, claro, mas é uma experiência incrivelmente humana, que é compartilhada com o próprio Deus, que é dito como sendo o servo sofredor, o sofredor por excelência, aquele que sofreu calado para iniciar esse projeto de restauração de todas as coisas. E assim, ele tem, desde então, atuado na história, convidado pessoas para agir na construção desse reino, para restaurar esse mundo, que hoje é tão desigual, tão sofrido, para promover vida verdadeira, vida eterna, vida plena. Enfim, eu venho para apresentar esse conceito de Deus, que o cristianismo hegemônico muitas vezes tem falhado em apresentar. Mas Deus é incrivelmente presente na humanidade. Existe um trecho de Gustavo Gutierrez que ele diz que o tempo de Deus é a história humana. Quando a gente vê a humanidade, a gente está vendo uma experiência que o próprio Deus experimentou. E ele vai se expressando e movimentando nessa humanidade em direção ao ponto da história em que a intervenção definitiva acontecerá. E esse mundo tão sofredor vai finalmente poder se encher de paz e de alegria.